O músico Marcelo D2 entrou em uma treta, digamos assim, na internet sobre política e acabou sendo acusado de racismo. Vamos pôr essa história limpa aí, Paulinha. O que aconteceu exatamente? Eu vou fazer meio que um passo a passo aqui das coisas que foram acontecendo, Ed, que estão acontecendo coisas até hoje de manhã. Hoje de manhã o Marcelo D2 estava tweetando, então a gente vai conseguir ter um panorama aí geral dessa história que começou ontem, quando o Marcelo D2 resolveu comentar a presença do Hélio Bolsonaro, deputado eleito no Rio de Janeiro, ao lado do Jair Bolsonaro ali nos discursos depois que ele foi eleito o presidente do Brasil, né? A gente está vendo aí o print do tweet do Marcelo D2, e aí ele disse assim, tô querendo tocar nesse assunto super delicado há alguns dias. E o negão do Bolsonaro, hein? Talvez seja essa a nova nomenclatura pro escravo da Casa Grande. Bater palma pro patrão, no caso aqui, lamber o coturno do capetão. Eu não sou racista, tenho até um amigo preto. Aí ele pôs uma entre aspas assim, aí, né? Bom, tudo bem. Aí ele ainda completou esse post dele com Hélio foi o escolhido para blindar o bunda suja de ser chamado de racista. Quando o D2 fez esse post, e ele postou mais algumas coisas, meio que nesse mesmo sentido, algumas pessoas na internet começaram a subir a hashtag Marcelo D2 racista. E eu até separei um tweet aqui que eu acho que resume um pouco dessas críticas que começaram a aparecer. É do Maurício Costa esse tweet, ele diz assim, os negros, as mulheres e os homossexuais só merecem respeito quando fazem parte da turma da lacração. Se forem de direita, trabalhadores honestos, sequer têm o direito de escolher o próprio nome. Foi assim com o Augustin, com a Regina Duarte e agora com o Hélio. E outros também defenderam o D2. Então tem aqui um tweet do Alessandro que diz: bando de hipócrita que acusa o Marcelo D2 de racismo. Passa o pano para o fato do Bolsonaro não ter nenhuma vírgula no seu plano de governo que seja contra a discriminação racial. Ou para a mensagem do ex-líder da Ku Klux Klan que disse, ele soa como nós. E aí que tá o racismo de verdade. Então a internet se dividiu aí nessa discussão do Marcelo D2. O Hélio Bolsonaro resolveu responder. A gente tem um trechinho do vídeo que ele postou nas redes sociais. Vamos conferir agora. Olá, amigos. Hélio Bolsonaro. Estão dizendo por aí que eu sou escravo. Será que é pela cor da pele? Negativo. Tem nesse mundo aí, principalmente quem critica, escravo do vício, escravo da corrupção e aquele que acusa os outros de escravo que é cego, porque não enxerga que ele é um escravo. Ele é um escravo também. Tem escravo da Lei Rouanet? Tem escravo da Lei Rouanet, sim, que está com os dias contados. Entendeu, meu amigo? Eu não sou escravo. A minha história é essa. Nasci em Queimados, na Baixada Fluminense, criado em Austin há quase meio século. Filho de uma empregada doméstica e um pedreiro, a qual eu me orgulho. Esse vídeo, ele se estende em 3 partes, eu separei só esse comecinho para vocês entenderem um pouco o tom da resposta. E o Hélio Bolsonaro também travou uma conversa ali com o D2 no Twitter. E ele escreveu assim: querido Marcelo D2, pare de pré-julgamento da minha pessoa ou do porquê eu estar ali ao lado do homem/irmão que me deu a mão e me ouviu. Fui o mais votado por mérito e graças a Deus pela aceitação do povo. Bato palma para meu irmão e não para o meu patrão. E aí eles entraram numa conversa a respeito do Hélio ter assumido esse nome do Bolsonaro para essa campanha agora, né? Ele era conhecido como Hélio Negão e ele adotou o sobrenome do Bolsonaro. E aí o Marcelo D2 escreveu: Hélio, não sei se você sabe da história de um certo Malcolm, que preferiu assumir o X como sobrenome do que ter o nome do patrão depois do seu, e ele disse, nesse país o negro é tratado como animal e animais não têm sobrenome. Se erga, rapaz. E aí o Hélio Bolsonaro respondeu: na verdade o X foi o símbolo para representar o nome esquecido dos antepassados africanos dele. Não mude a mise-en-scène. E aí ele fez uma aspas da Bíblia de Mateus 7:1-5, porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. E aí, hoje de manhã, o D2 fez mais um post. E ele escreveu assim, ser acusado de algo que abomino é de embrulhar o estômago. Sempre lutei pela liberdade e morro por isso. Discutir certas coisas na frente de quem nos oprime é dar oportunidade para usar o que falamos contra nós mesmos.
E respondeu, inclusive, alguns internautas. Então, o Thiago Dias de Andrade falou: Marcelo, independente do sentido da sua colocação, chamar um negro de escravo é sim racismo. Como figura pública, é necessário medir mais a palavra para não acontecer o que houve com o Cossielo. Pedir desculpas também faz parte. Às vezes falamos sem pensar. E o D2 falou: sim, Thiago, realmente acho que usei mal as palavras no post que fiz. Mas estou decepcionado com tudo e peço desculpas por toda essa energia ruim desencadeada. Perfeito, acabou a história, né? Ele se coloca, encerra uma polêmica, reconhece que usou mal as palavras, reconhece que está contagiado por uma decepção e bola pra frente. Pra mim, eu conheço o Marcelo D2, eu sei que ele não... Imagina, ele é isso que ele falou mesmo. O D2 foi um cara muito militante, né? Durante a campanha toda, né? Eu sei que ele abomina mesmo o racismo. E na vida dele. É muito louco que o D2 seja acusado de racismo nessa altura da vida, depois de tudo que ele fez na música, com o Planet Ramp e tudo mais. E eles consideram um homem negro também. Exatamente. E aí eu considero que a polêmica tá encerrada, não é? Olha, depende, viu, Edgar? Porque assim, as palavras, elas... Dizia-se antigamente que as palavras voam, e não é bem assim, elas carregam peso e nem sempre a retratação ela exime o cara. Eu tenho algumas coisas assim, estava vendo essa notícia, estava lembrando das letras do Marcelo, né? Então, M-A-R-C-L-O, Marcelo D2 na lata sem dó e sem noção. Aliás, ele contradiz a própria tese dele de que uma erva natural não pode te prejudicar, porque esse tweet foi um tweet de sequelado. Desculpa. E digo mais aqui, ó, olhando as palavras que ele não pensou, ele abre o Twitter dele falando assim: tô querendo tocar nesse assunto super delicado há alguns dias. Ele teve dias para pensar no que ele ia falar. E aí quando ele fala, aqui é muito claro, ó. Talvez essa seja a nova nomenclatura para o escravo da Casa Grande. Isso é injúria racial clara e explícita e, nesse caso, como ele mesmo coloca, premeditada. Isso é crime, né? É muito importante destacar os dois tipos de racismo que são muito comuns quando você faz esse resgate histórico. O primeiro é esse que ele falou, do negro da Casa Grande, né? Para quem gosta de cinema, como a Paulinha, vai lembrar do Django Livre, que é a figura do Samuel L. Jackson, que é o que se chama de Uncle Tom. Aqui no Brasil, o que é mais comum é o quê? Você acusar o cara de Capitão do Mato. Quem fez isso, adivinha? Outro cara de esquerda, Ciro Gomes, se referindo ao vereador negro, homossexual, da periferia, Fernando Holliday. Está sendo processado justamente por injúria racial. Para quem não sabe, o Capitão do Mato era aquele negro que perseguia os escravos que estavam fugidos, né, desse sistema de opressão. Agora, para mim, o que mais... a fala dele não vale nada para você? A fala dele com na certeza sequência, ela ameniza, mas o que exclui a ilicitude seria o perdão da vítima. Tá? Então, assim, é uma decisão do próprio Hélio Negão, né, do Hélio Bolsonaro, e assim, que diferença a categoria da resposta, querido Marcelo, sabe? Cita uma passagem cristã. Agora, para mim, o que mais pegou é a ideologia política por trás disso, ó. Quando ele fala de bater palma pro patrão, a gente vai lembrar das campanhas dos partidos radicais de esquerda: quem bate cartão não vota em patrão, PCO, né? Contra burguês, vote 16, PSTU. O que é isso? Isso é luta de classes, marxista, só que levado para o âmbito sociocultural. Então, assim, é aquele negócio do nós contra eles. Qual que é o problema? Para você ter esse nós contra eles funcionando, essa lógica de opressores e oprimidos, o que você precisa? Que uma das classes, vamos colocar assim, eu não penso assim, mas uma das classes se sinta oprimida e se vitimize, né? Então, quando você tem o negro que fala assim: não, olha, eu tô aqui, eu vejo o meu irmão como meu irmão, né? Tô aqui por mérito próprio. Isso destrói a narrativa vitimista. Então, só para fechar, Edgar, é o seguinte: tá na hora da esquerda enxergar o negro como negro, independente da ideologia dele, e da mulher como a mulher. Porque eu tô até agora esperando uma feminista dar parabéns, feminista socialista, né? Dar parabéns para Joyce Hasselman e para Janaína Pascoal pela votação recorde que elas obtiveram nessas eleições. Alguém quer falar? Eu acho que você usa a palavra vitimismo de uma maneira um pouco extrema, na verdade. Eu acho que para falar de vitimismo e opressão, você tem que levar em consideração o passado,
de determinadas categorias, assim. Eu acho que racismo não se resume em meritocracia, não. A gente não resolve o racismo com meritocracia. A gente resolve o racismo encarando o passado. E eu acho que falar de vitimismo é até ofensivo com os negros, na verdade. Porque a gente não pode negar que a gente foi o último país a abolir a escravatura, e a gente também não pode negar que tem uma herança racista muito grande e escravocrata em cima de vários negros. Se você é um negro de classe média que, graças a Deus, conseguiu ascender, é muito mais fácil o seu caminho, mas ainda tem muita gente na periferia com uma herança racista que mal consegue ir pro colégio direito. Então, vitimismo de verdade não é a palavra. E eu tenho certeza que muitas feministas deram parabéns pra Joyce e pra Janaína Pascoal. E outras não quiseram dar porque feminismo também exerceu o direito à opinião. É achar que elas não eram merecedoras disso, já que a gente tá falando de meritocracia. Ah, pronto, falei, desculpa.